Josué, capítulo de número 9. Quero ler esse texto da palavra com o Senhor que diz assim: E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: Talvez vocês vivam perto de nós, como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: Quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: Seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo que fez no Egito, e de tudo que fez aos 2 reis dos amorreus, a leste do Jordão, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: Juntem as provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: Somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa, no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazer o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Que o Senhor nos revele a sua palavra. Amém? Irmãos, hoje eu quero falar sobre decisões. Quem aqui está diante de decisões importantes na sua vida? Levanta a mão aí. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Qual foi a pior decisão que você já tomou na tua vida? E eu nem estou falando desse time vergonhoso que tu escolheu torcer não, irmão. Fica passando perrengue aí porque quer. Qual foi a pior decisão da tua vida? Você já avaliou por que você tomou essa decisão? Será que foi uma decisão ruim porque você tomou na pressa? Tomou debaixo de pressão? Porque você se baseou na opinião dos outros? Porque você se baseou nas suas emoções, naquilo que você estava sentindo? Será que foi por causa de imaturidade? Será que você simplesmente não consultou o Senhor de verdade para tomar essa decisão? Irmãos, o que eu ouço de gente dizendo foi Deus que mandou. E eu fico assim curioso, será que foi Deus mesmo ou será que foi o coração? Será que foi a vaidade? Será que foi o seu desejo de fazer o que quer fazer? Quantas das maiores dores da sua vida nasceram de decisões precipitadas? A grande verdade, irmãos, é que a nossa vida hoje não é resultado das condições que tivemos, não é resultado da falha dos nossos pais, não é resultado da economia do país, não é resultado dos desafios externos que você enfrentou. A nossa vida hoje é resultado das decisões que nós tomamos no passado. Essa é a grande verdade.
Ninguém nos obriga a tomar nenhuma decisão. Somos nós que temos livre escolha, poder de decisão. E por isso, hoje eu quero trazer uma palavra que eu garanto que pode ser a resposta que você precisa de Deus para tomar decisões que de fato te levarão a viver todas as promessas que o Senhor tem para você. E eu quero falar sobre isso. E é exatamente isso que o capítulo 9 de Josué nos ensina. O povo de Deus já havia atravessado o Jordão através de uma ordem do Senhor, já havia entrado na terra prometida por Deus, sob a liderança de Josué. Israel não estava mais perdido no deserto, mas agora estava pisando na terra da promessa. Já estava no lugar da promessa. A grande verdade, meus irmãos, é que as decisões que eles tomassem naquele momento determinariam se de fato eles possuiriam a terra prometida e qual seria o futuro da nação de Israel. E você sabe que o primeiro povo que Israel enfrentou foi Jericó, e de uma forma inteligente e ao mesmo tempo espiritual, Israel prevaleceu sobre as muralhas de Jericó. Depois segue para Ai, na primeira batalha, por uma falta de consulta a Deus, acaba sendo derrotado, mas na segunda batalha contra Ai, Israel vence de forma avassaladora. Tudo isso debaixo da orientação do Senhor. Então a fama de Josué e a fama de Israel se espalhou por toda a terra de Canaã, por toda a região. E o texto conta que os reis vizinhos decidiram se unir para então enfrentar Israel com uma força bélica maior. Mas havia um povo, o povo que vivia em Gibeon, os gibeonitas, que em vez de confrontar Israel de forma bélica, militar, pela força do braço, decidiram usar uma outra estratégia. E foi o engano, foi o disfarce. Eles se disfarçaram como viajantes de longe, um povo que vinha de uma terra distante, com roupas velhas, com pães esmigalhados, com um discurso que realmente parecia ser verdadeiro. E sem avaliar devidamente, Israel decidiu fazer um acordo, uma aliança com os gibeonitas, poupando aquele povo da destruição. Deus havia dado uma ordem. Israel deveria destruir todos os povos, porque se não fizesse isso, o contrário ia acontecer. Naquela época era matar ou morrer, irmão. E é por isso que eles deveriam destruir todos os povos daquela terra. Mas Israel fez um acordo. E o texto deixa claro no verso 14, o motivo desse acordo. Eles aceitaram as provisões dos gibeonitas e não consultaram ao Senhor. E o resultado, irmãos, foi uma aliança que traz consequências a Israel até hoje. Até hoje. Por quê, pastor? Porque Israel desobedeceu uma ordem dada por Deus. Não poderia fazer aliança com os povos de Canaã. E como fez uma aliança, não poderia quebrar essa aliança. Lá na frente, quando Saul assume o trono de Israel e ataca os gibeonitas, o povo passa anos de fome porque quebrou a aliança. E até hoje, Israel não tem a posse de toda a terra prometida. Em alguns territórios como Belém, onde Jesus nasceu, como na região onde está o sicômoro de Zaqueu, e também lá no Monte Moriá, onde Abraão viveu aquele momento forte de sacrifício, de provisão, são terras dominadas por povos hostis. Ou seja, o que aconteceu em Josué 9 perdurou até hoje, 2025, uma decisão que impactou gerações. E eu queria te dizer uma coisa, se você pensa que as suas decisões impactam apenas a sua vida, você precisa entender que tudo que você tem nas suas mãos para cuidar é impactado pelas suas decisões. Quem é que está entendendo aqui? Tem coisa que os nossos filhos vão viver, os nossos netos vão viver por causa das decisões que nós tomamos hoje. Os inimigos que eu e você, papai e mamãe, não derrotamos nessa geração, estarão de pé na geração dos nossos filhos. E nós precisamos atentar para isso hoje. Nós precisamos prestar atenção nisso hoje. Na verdade, meus irmãos, esse capítulo nos ensina que o maior inimigo da nossa vida
não é o diabo, não é os desafios dessa terra que nós vivemos, mas o maior inimigo da nossa vida são as decisões precipitadas, que podem nos desconectar com o projeto de Deus e nos fazer sofrer, até mesmo por gerações. Mas hoje nós vamos aprender com Josué, com esse texto, princípios fundamentais para tomarmos decisões que de fato nos levarão a viver tudo que o Senhor tem para nós. E eu te pergunto, quem é que quer viver isso aqui? Amém? Então anota aí, preste atenção em cada detalhe, porque eu creio que te abençoará muito. Primeiro ensino desse texto: as aparências às vezes enganam. Olha o que diz o verso de 3 a 6. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, recorreram a um ardil, enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e odres velhos, rachados e remendados. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Meus irmãos, as aparências às vezes enganam, porque há um contraste aqui. Alguns povos de Canaã se uniram para enfrentar Israel, mas os gibeonitas escolheram uma outra estratégia, um engano. Eles não entraram em confronto, mas eles construíram um caminho para convencer Israel a fazer uma aliança com eles. E preste atenção numa coisa: Gibeão não era uma nação insignificante, fraquinha, não. Lá no capítulo 10, verso 2, diz que era como uma das cidades reais, maior do que Ai, e todos os homens de Gibeão eram valentes, eram guerreiros. Ou seja, eles tinham força militar, eles tinham poderio bélico para enfrentar Israel. Mas eles entenderam uma coisa: contra o povo de Deus, irmão, é melhor não tentar a sorte. E eu quero dar um recado para quem quer destruir a igreja no Brasil, quem quer destruir a nossa nação: é melhor não tentar a sorte. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós, irmão? É melhor não tentar a sorte. É uma verdade. E eles entenderam isso. É melhor não tentar colidir. Eu sei que é assustador o que nós estamos vivendo no Brasil, mas eu quero dizer, a igreja vai prevalecer, irmãos. Nós temos certeza disso, é uma verdade. Mas eu quero te dizer, os gibeonitas aprenderam uma estratégia. Eles viram o que aconteceu em Jericó, eles viram o que aconteceu em Ai. Então, eles recorreram a uma outra estratégia. Eles montaram um teatro perfeito, irmãos. Eles disseram: aqui, Josué, nós viemos de uma terra distante. Olha as nossas roupas velhas, nossas sandálias gastas, nossos odres rachados, pão seco, esmigalhado, porque nós viemos lá da nossa terra, uma viagem longa, nós não somos daqui. Inclusive, eles se apresentaram como servos de Josué, servos de Israel. Eles pensaram em cada detalhe, meus irmãos, cada detalhe para convencer Israel. Não foi uma encenação improvisada, não, foi estratégica. E eles aproveitaram uma brecha da lei. Que brecha? A brecha é que Israel não podia fazer tratado com povos de longe, mas com povos da terra, mas com povos de longe poderia. Então, está tudo certo, está tudo ok. E pior, depois que Israel fizesse um acordo, não poderia quebrá-lo, porque o povo de Deus não quebra seus acordos, amém? O povo de Deus é um povo de palavra, é um povo de sim, sim, não, não, é uma verdade, não poderia voltar atrás. Agora pensa comigo, irmãos, quando nós temos uma resistência a algo que nós estamos tentando fazer e realizar, quando nós vemos portas se fechando, desafios se levantando, geralmente nós dizemos, é uma resistência espiritual, o inimigo se levantou. Mas quando o caminho está fácil, mas quando as portas vão se abrindo, quando eu não vou precisar enfrentar a batalha, parece ou não parece que é de Deus? Sim ou não, irmãos? Mas posso dizer uma coisa? Pode ser um engano.
As aparências às vezes enganam. Entenda uma coisa, quando Satanás sabe que você está firme em Deus, que você tem o temor do Senhor, que você está cheio de Deus, ele não vai tentar colidir te enfrentando, ele vai tentar te derrubar te enganando, irmão. Dando oportunidades, abrindo portas, facilitando o caminho. Esse é o modus operandi do reino das trevas. É assim que acontece. Se não consegue destruir pela violência, tenta seduzir pela aparência. Os gibeonitas fizeram o dever de casa, entenderam a cultura, a fé, os regimentos de Israel. Eles souberam isso. E querido, não se engane, o inimigo fez o dever de casa sobre a tua vida. Ele conhece teus pontos fracos, teus pontos cegos, ele sabe o que vai te atrair, ele sabe o que não vai te chamar a atenção, ele sabe muito bem, ele te conhece muito bem. E muitas vezes, meus irmãos, ele não vai nos atacar de uma forma que pareça que é ele, mas ele virá de forma inofensiva. E nós precisamos prestar atenção nisso. Israel, de certa forma, analisou, porque o texto conta que investigou, que avaliou as roupas, avaliou o pão, analisou os odres, mas Israel ficou apenas na lógica, apenas no natural. Israel não consultou a Deus. E aí que estava o erro. E foi por isso que acabaram fazendo uma aliança com o inimigo. E sabe, meus irmãos, muitas vezes nós fazemos avaliações técnicas, estatísticas, matemáticas, econômicas, avaliamos o mercado, avaliamos as circunstâncias, avaliamos a economia, avaliamos a nossa forma de pensar, a forma dos outros pensarem e nos submetemos apenas a uma avaliação natural, não consultamos a Deus. Se esse é o teu caso, eu quero te dizer que você está no caminho do engano. Se você só tem usado o natural para tomar decisões, uma hora você vai complicar a tua vida. É uma verdade. E a Bíblia nos mostra isso o tempo inteiro, que as aparências podem enganar. Olha o que diz Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no fim conduz à morte. Quando ele diz ao homem, ele diz ao entendimento do homem. A inteligência do homem parece certo, mas ele nem sabe que está indo num caminho de morte. Em Jeremias 17, ele diz, o coração é enganoso, acima de todas as coisas e desesperadamente corrupto. O que ele está dizendo é que se nós decidimos baseado no que o nosso coração está sentindo, na sensação, no que a gente está sentindo naquela situação, nós temos uma tendência muito grande de sermos enganados. É uma verdade. Eu lembro também que o profeta Samuel chega na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, e ele quase unge Eliabe, filho de Saul, porque ele tinha jeito de rei, tinha cara de rei, tinha cacuete de rei, mas o Senhor falava, não é esse, não é nenhum dos 7, tem um que está escondido lá no campo, manda ele vir aqui, porque o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. E eu te pergunto, como é que você tem decidido? Conforme as aparências ou conforme a instrução do Senhor? O que eu quero dizer, meus irmãos, é que até o diabo se traveste de anjo de luz, se disfarça de anjo de luz. Eu lembro que Paulo em Filipos está passando na viagem missionária e uma escrava possuída por um espírito de adivinhação, quando vê eles, diz, esses aí são homens de Deus, servos do Deus Altíssimo. Meu Deus, quanto elogio. Sabe o que Paulo faz? Ei, cala a boca, sai agora em nome de Jesus. E a mulher é liberta na hora. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer é que nem tudo que parece bom vem de Deus. E nem tudo que parece ruim vem do diabo. Nós precisamos de discernimento espiritual. E tem discernimento espiritual quem consulta a Deus em cada decisão. Quem é que está me entendendo aqui, gente? Nós precisamos disso. Quantos negócios fechados nós fechamos? Negócios com parceiros, com fornecedores. E nós fomos no caminho da aparência. E não conseguimos perceber que era uma armadilha. Quantos relacionamentos começaram, sejam eles sentimentais, comerciais, empresariais, sejam eles ministeriais,
e nós começamos que parecia ser de Deus, sabe? Ele parece ser homem de Deus, ela parece ser mulher de Deus, mas por causa disso nós fomos enganados e hoje sofremos. Quantos convites ministeriais nós recebemos, você também recebe, que parecem grandes oportunidades, vem para cá, porque você vai ser valorizado e as coisas vão acontecer, mas na verdade era um engano. Eu te pergunto, essa baita oportunidade de emprego, ou esse baita negócio que parece que surgiu, é isso mesmo? Deus aprovou? Ou será que é um engano? Quantas coisas que pareciam até mesmo ser grandes oportunidades, mas eram laços do inimigo na nossa vida. Eu lembro que um dia Jesus chegou para os discípulos e falou assim, aqui, está chegando a minha hora, eu vou morrer mesmo, vou ser crucificado, é assim que vai ser o meu fim, é desse jeito que tem que ser. Pedro chegou para ele e falou, não, Senhor, não é isso não, o Senhor não vai morrer não, não vai ser desse jeito não. Sabe o que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Todo conselho que tenta te tirar do caminho de renúncia da cruz para a direção do conforto é algo que tem procedência maligna. E você precisa prestar muita atenção nisso. Essa oportunidade vai te aproximar de Deus ou vai te distanciar dele? Preste atenção nisso. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, então se eu vejo confusão, então eu já sei que não é de Deus. Deixa eu falar uma coisa, irmão, você não pode levar esse versículo ao pé da letra, não, você precisa de discernimento, porque Jesus viveu confusão o ministério inteiro, os apóstolos viveram confusão o ministério inteiro, os profetas viveram confusão o ministério inteiro. A questão não é confusão, a questão é qual a origem da confusão, e colidir com o reino das trevas vai provocar confusão mesmo, mas ainda bem que aquele que é de Deus, o maligno não toca, que nós vamos prosperar e nós vamos prevalecer, amém? Mas, às vezes vai ter confusão mesmo. O que eu quero dizer, irmãos, é que aquilo que as muralhas de Jericó e o exército de Ai não conseguiu fazer com Israel, uma boa encenação de Gibeon foi suficiente. O engano foi suficiente. E eu quero te dizer que a maior ameaça na nossa fé não é esse ataque declarado que nós vemos, mas é as estratégias inofensivas, que parecem oportunidades, que parece que está tudo bem, mas na verdade não são de Deus. As aparências às vezes enganam. A pergunta não é se parece que é de Deus, a pergunta é mesmo de Deus? Mas, em segundo lugar, eu aprendo nesse texto que alimentar o ego pode nos destruir. Vamos ler os versos 8 a 10? Somos seus servos, dissera Josué. Josué, porém, perguntou, quem são vocês, de onde vêm? Eles responderam, os seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo que fez no Egito, e de tudo que fez aos 2 reis dos amorreus, a leste do Jordão, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Astarote. Meus irmãos, quando Josué perguntou para os gibeonitas, vem cá, vocês vieram de onde? Por que eu posso acreditar em vocês? A resposta deles foi cuidadosamente planejada, irmão. Eles poderiam ter chegado de qualquer jeito, mas eles chegaram e disseram assim, os teus servos estão aqui. Nós viemos aqui para te servir. Quais são as ordens, Josué? Nós ouvimos da tua fama. Nós ouvimos da fama do teu Deus. Nós ouvimos o que vocês fizeram com o exército de Jericó, com o exército de Ai. Todo mundo está falando de vocês. E nós dissemos assim, nós queremos estar perto desses caras, desse povo. A bênção de Deus está sobre eles. Nós queremos. É por isso que nós estamos aqui. Nós viemos para servir vocês. Nós admiramos vocês. Sabe, nós queremos viver o que vocês vivem. Nós queremos desfrutar do que vocês desfrutam. Nós realmente estamos impressionados com aquilo que vocês estão realizando, que Deus está realizando na vida de vocês. Inclusive, eles falam do que Deus fez no Egito. Ou seja,
nós conhecemos a história de vocês desde o Egito. Faraó teve que se render ao Deus de vocês. Nós ficamos impressionados. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Alimentaram o ego de Josué e dos líderes de Israel. Sabe o que eles fizeram? Amaciaram o ego. Disseram, nossa, vocês são demais. E é por isso que nós estamos aqui. E sabe, irmãos, isso é muito sério. Porque a estratégia deles poderia ter sido atacar militarmente, mas eles atacaram massageando o ego de Israel e dos líderes. Quando eles falam, olha, nós vimos a fama do teu Deus, parecia uma confissão de fé, irmãos, mas na verdade era uma manipulação espiritual. Sabe o que os gibeonitas sabiam, que Satanás também sabe? A fraqueza do líder, de qualquer pessoa, sabe o que é? É quando o ego é massageado, irmão. É a fraqueza de qualquer pessoa. Eles usaram bajulação para convencer aqueles homens. E eu quero te dizer uma coisa. Eles conseguiram distrair Josué, inflando o ego dele. Eles conseguiram fazer isso. E nós precisamos atentar para isso. Porque a bajulação, a alimentação do ego, é uma das armas mais antigas de Satanás. O ego humano anseia por reconhecimento, e quando esse reconhecimento é alimentado, é chegado, o nosso ego é alimentado através do reconhecimento, nós temos a tendência de ficarmos cegos para o restante das situações. Porque está tão bom ser elogiado. Eu te pergunto, quantas pessoas tomam decisões erradas porque foram guiadas pelo ego? Quantos líderes já foram enganados porque se aproximaram de elogios, ficaram maravilhados com elogios e acabaram percebendo que essas pessoas só queriam mesmo espaço de influência, conexão, só queriam estar perto de alguém que é importante, mas na verdade não respeitam a autoridade daquela pessoa. Eu falei com os pastores da igreja, eu falei, duas coisas que podem nos distrair, as críticas e os elogios. Duas coisas. Tome muito cuidado com as críticas, mas críticas geralmente a gente pensa que é de Satanás, né, irmão? Mas elogio a gente fala, é de Deus. Porque é muito bom ser elogiado, irmão. É muito bom ter o nosso ego massageado. E Satanás sabe sobre isso. Ele entende isso. Quantos relacionamentos pessoas começaram porque ouviram palavras agradáveis da outra pessoa. A pessoa tratou bem, a pessoa bajulou, a pessoa falou o que sabia que a outra queria ouvir, e você acabou entrando num namoro, num relacionamento profissional, num relacionamento ministerial, mas que na verdade era um engano, era um problema. Quantas empresas vivem isso? Quantos ministérios saíram da rota por causa dos aplausos? Pessoas que poderiam viver coisas grandiosas, mas acabaram sendo influenciadas por pessoas de outros lugares que foram inflando o ego, dizendo, aqui você vai ser valorizado, aqui você vai ser oportunizado, vem para cá, e acabaram saindo da rota do seu chamado. Quem está entendendo, irmãos? São tantos exemplos, tantos. Eu lembro de um baita rei, Ezequias, assumiu o trono com 25 anos. Destruiu os altares a Baal, eliminou a idolatria no meio do povo, restituiu o culto a Deus, fez coisas impressionantes, estava indo bem, mas infelizmente no final do reinado dele, ele recebe a visita de uns homens da Babilônia e decide mostrar todos os tesouros que ele tinha no palácio. Ele quis que o ego dele fosse inflado, ele quis alimentar o ego dele, e infelizmente não terminou da melhor forma possível. Inclusive passou essa herança maldita para o seu filho Manassés, que foi um dos piores reis da história de Israel. Posso resumir isso aqui? O inimigo sabe que não precisa te derrubar com muralhas, basta inflar o teu ego, até que você caia sozinho. Eu vou repetir, o inimigo sabe que não precisa te derrubar com muralhas, basta inflar o teu ego, até que você caia sozinho. Quando o ego é alimentado, o nosso discernimento é enfraquecido, meus irmãos. E nós temos que tomar cuidado com isso. Os gibeonitas venceram Israel porque souberam tocar na vaidade dos líderes. Quem não vigia o coração vai acabar sendo derrotado por um ataque que não parecia um ataque. Em Provérbios 16, 18, Salomão diz
que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito antecede a queda. E olha o que Salomão diz em Provérbios 29, 5. Quem lisonjeia o próximo está armando uma rede para os pés dele. Então, querido, eu quero dizer uma coisa. Se a motivação que te leva a tomar a decisão que você está pensando em tomar não for a voz de Deus, mas for o teu ego, eu te garanto, uma hora você vai se arrebentar, meu irmão. Uma hora o caldo vai entornar. Mas em terceiro lugar, eu aprendo nesse texto que consultar a Deus para decidir é inegociável. Seja qual for o tamanho da complexidade da decisão, é inegociável. Olha o que diz o verso 14. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Queridos, esse aqui é o versículo-chave do texto. Porque na parte natural, Israel fez tudo o que tinha que fazer. Avaliou o pão, avaliou as roupas, fez umas perguntas para os gibeonitas. Realmente, caminhou por um processo importante, que é necessário acontecer. Usou a lógica, mas tem um problema, não consultou a Deus. E o maior erro deles não foi ter sido enganados, mas foi não ter consultado a Deus. E preste atenção numa coisa aqui, querido. Josué não era qualquer um, não. Josué era um baita líder. Josué já era experiente. Aquele momento da história de liderança dele. Um cara experiente. Ele já havia recebido direções diretas do Senhor para vencer Jericó, para vencer Ai. Ele já tinha entendido que não tem como viver a nossa vida decidindo sem consultar o Senhor. Não tem como, isso é tão importante. Mas em Gibeão, ele decidiu sem consultar a Deus. E o problema foi sério. O resultado foi péssimo. Por quê, pastor? Porque a lógica humana tem limite. Somente a revelação divina mostra o que está oculto. E aquilo que os olhos humanos não conseguem perceber. E nós precisamos entender isso. Se Josué tivesse orado, jejuado, buscado o Senhor teria dito: não, Josué, é uma armadilha, é uma cilada. Ele teria dito para ele. Mas sabe qual a verdade, irmãos? Muitos estão fazendo a mesma coisa. Muitos estão decidindo sem a aprovação de Deus. Muitos estão confiando no seu currículo, na sua experiência, no seu ministério, que na sua visão é muito bem consolidado. Estão confiando nos seus cálculos, estão confiando nos conselhos de muitas pessoas estão caminhando conforme a pressão das pessoas, a opinião das pessoas, a pressão de que tudo tem que acontecer dessa forma e tem que ser desse jeito, e não estão consultando ao Senhor. Eu te garanto, você está caminhando para uma armadilha. Você precisa consultar o Senhor. Consultar o Senhor. Josué não fez isso. Lá em Provérbios 3, Salomão diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não tem outro caminho, irmãos. Nós precisamos confiar e consultar no Senhor. E o que eu quero dizer é que não importa o teu patamar ministerial, acadêmico, eclesiástico, espiritual, não importa quantas experiências você já teve com Deus, não importa que você seja visto como alguém muito sábio, a sabedoria dessa terra não se compara à sabedoria que vem do alto. Deus ouve conversas que você não ouve, Deus acessa o coração das pessoas numa profundidade que você não acessa. Deus estava no presente, Ele estava no passado e Ele está no futuro. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. E talvez hoje o que Ele esteja dizendo é: você está diante de Gibeon, então preste atenção, não faça aliança com aquilo que eu não aprovo, não caminhe numa direção que eu não aprovo, não seja conduzido pelas tuas emoções, pela opinião das pessoas, pela bajulação, pelos elogios, mas não, seja guiado pelo meu Santo Espírito, porque
porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus glorificam a Ele, acertam nas suas decisões e prosperam nessa terra. Onde está o povo que vai ser guiado pelo Espírito aqui? Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Guiados pelo Espírito de Deus. Eu me lembro de tantas decisões, irmãos, na Bíblia, que foram guiadas por oração e jejum. Porque quando eu falo consultar a Deus, preciso deixar bem claro uma coisa. Tem gente que acha que consultar a Deus é dizer: Deus, eu tenho que tomar uma decisão, fala comigo, abrir a Bíblia e o versículo que cair é a resposta de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Pastor, você está dizendo que Deus não fala sempre assim? É isso mesmo que eu estou dizendo. Às vezes Ele pode falar? Sim. Mas na maioria das vezes, não é assim que Deus fala. Por quê, pastor? Porque se Ele fizer assim, Ele vai te impedir de viver o que há de mais importante na nossa caminhada cristã. Sabe o que é? Não é receber todas as respostas de Deus, mas é cultivar um relacionamento de intimidade e dependência com Ele. É o que há de mais importante. Mas se eu tratar Deus como o gênio da lâmpada, como o biscoito da sorte, que eu faço uma oração de 10 segundos, abro a Bíblia e Ele me responde, muitos jamais vão querer ter relacionamento com Ele, porque já está sendo suficiente. Eu já sei o que fazer, eu já sei o que decidir, eu já sei o que está acontecendo. Eu não preciso passar tempo. E Deus não vai fazer algo que vai te impedir de viver o que há de mais maravilhoso na vida cristã, que não é apenas ouvir as respostas de Deus, mas é se relacionar com Ele. Ele é relacional, e Ele não é o Emanuel, o Deus que responde apenas, mas Ele é o Emanuel, o Deus conosco, um Deus que se relaciona, um Deus que quer cultivar um relacionamento de profundidade e intimidade com Ele. Para isso, irmão, talvez vai ser necessário jejum, oração, dependência. Paulo diz em Efésios 5, tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Isso quer dizer que eu tenho que procurar compreender, não são palavras soltas, não é um versículo solto apenas, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que meditar, eu tenho que ruminar, e eu tenho que perseverar, e eu tenho que continuar, e eu tenho que insistir, até que de fato eu entenda a vontade dEle. E quando isso acontecer, além de entender a vontade dEle, eu estarei mais perto dEle, mais próximo dEle. Eu lembro que em Atos 13, a igreja de Antioquia precisava enviar missionários. Então a igreja jejuou e orou. E no meio do jejum e oração, o Espírito Santo chegou e falou: separem-me Barnabé e Saulo, enviem. Decisões tomadas debaixo de jejum e oração. As decisões na tua casa, na tua carreira, na tua empresa são tomadas debaixo de quê? De quê? No teu ministério, são tomadas debaixo de quê? Eu lembro também em Atos 14, quando uma expansão missionária forte já estava acontecendo e precisava crescer, e a igreja jejuou e orou. Então Paulo e Barnabé escolheram os líderes de algumas igrejas. Atos 14, oração e jejum. O que eu quero dizer, irmão, é que nesse tempo de 21 dias de jejum e oração que nós estamos e começamos na quinta-feira, é uma oportunidade de ouro, irmão, para você estar tão perto de Deus, que você não vai ouvir Ele falando do púlpito apenas, você vai ouvir Ele soprando nos teus ouvidos, dizendo: vai por esse caminho, vai por aqui, vai por ali. Tem coisa que até hoje você não conseguiu decidir, ou não conseguiu entender, porque faltou busca e entrega. E é por isso, querido, que além de buscarmos o propósito maior do jejum, que é matar a nossa carne e gerar sensibilidade ao nosso espírito, estarmos realmente muito mais desejosos do alimento espiritual do que do alimento físico, nós também temos que entender que perto de Deus fica mais fácil entender a vontade dEle. E por isso eu declaro que nesses 21 dias, nós, além de cultivarmos uma intimidade profunda com Deus, nós receberemos respostas do Senhor, direções do Senhor, clareza do Senhor. Portas vão se abrir, correntes vão ser rompidas, cadeias vão se quebrar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu creio nisso, eu creio nisso. Se você não começou o teu jejum, não entrou na campanha ainda, entra agora, irmão. Começa hoje, ainda dá tempo, faça isso agora. O que eu quero dizer, irmão, é que antes de decidir
o meu conselho é: ore, jejue, busque a multidão dos conselhos, defina uma data saudável para tomar uma decisão. Por exemplo, você que não sabe que igreja vai ficar, está visitando um monte de igreja. Não dá para ficar até o final do ano visitando igreja, né, irmão? Coloca uma data saudável. Jejua com a tua família, ora, e diz: Senhor, eu preciso entender. Eu não quero ser guiado porque eu tenho amigo na igreja, porque eu gosto do ambiente da igreja. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. De repente você vai ouvir Deus dizendo: não é para sair da igreja que você está não, você vai ficar lá. Ou de repente você vai ouvir Deus dizendo: ei, eu tenho um novo caminho para você, um novo momento para você. Você precisa disso. Tome cuidado. Essa é uma das decisões que as pessoas mais dizem que Deus falou, mas eu não sei se Deus está falando assim não, tá, irmão? Não sei se está falando assim não. Tem minha dúvida nisso aí. O que eu quero dizer, irmão, é que toda decisão sem oração e jejum é um risco. Toda decisão sustentada em jejum e oração é uma plataforma para a nossa vitória. Mas em quarto lugar, eu aprendo nesse texto que a pressa é inimiga da decisão. Olha o que dizem os versos 15 e 16. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo-lhes poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem aliança com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Preste atenção. Os gibeonitas chegaram e disseram e contaram uma história muito bem planejada, muito bem contada. E ao invés de Josué dizer assim: eu vou precisar pensar por um tempo, e eu vou me retirar, e vocês vão aguardar alguns dias aí, então eu vou tomar a decisão. Ele poderia ter feito isso, mas o texto diz que ele fez umas perguntas e já decidiu. E sabe o que aconteceu 3 dias depois? Como o texto diz, eles descobriram que tudo era mentira, que Gibeon vinha de uma terra próxima a eles ali, dentro de Canaã. Eles mentiram, eles enganaram, foi um disfarce, foi uma armadilha. Se eles tivessem esperado 3 dias consultando ao Senhor, não teriam tomado a péssima decisão que tomaram. Sabe, querido, a grande verdade é que Israel cometeu vários erros por causa da pressa para decidir. Primeiro, transgrediu um mandamento do Senhor. Não poderiam se aliançar com povos daquela terra. Segundo, tiveram que se submeter a um acordo que não poderiam quebrar. E além disso, não puderam tomar posse de toda a terra prometida. A promessa de Deus era que eles tomariam posse de toda a terra. Até hoje, Israel não tomou posse de toda a terra. Sabe por quê? Por causa da decisão errada. Tem coisa que Deus disse assim para você: eu vou te dar toda a tua família, eu vou te dar todos esses clientes, eu vou te dar toda essa influência ministerial, eu vou fazer tudo isso da tua vida. Só que o problema é que você vai decidindo com pressa, vai tomando decisões com pressa, e por causa disso até hoje você não possuiu toda a promessa que Deus tem para você. Israel cometeu esse erro. A pressa é inimiga da decisão. E querido, eu quero te dizer uma coisa: não havia nem sentido nessa aliança. Que benefício Gibeon poderia dar a eles? Nenhum. Preste atenção nisso aqui. Eles se frustraram. Sabe por quê? Porque a frustração é o fruto da precipitação. A frustração é o fruto da precipitação. E foi isso que aconteceu com Israel. Se tivesse esperado 3 dias, irmãos, 3 dias. Se você tivesse esperado um pouquinho mais, se você esperar um pouquinho mais, o Senhor vai se revelar a você. É uma verdade. Mas, meus irmãos, o diabo sempre vai tentar colocar urgência para que você decida rápido, sem reflexão, sem oração. Em Provérbios 21:5, Salomão diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Eu te faço uma pergunta: quantos arrependimentos você tem na vida porque decidiu na pressa? Decidiu na pressa. Quantos namoros começaram na pressa e hoje arrebentaram a vida de algumas pessoas? Quantas decisões no ministério, na tua vida espiritual, na tua carreira, na tua empresa, você tomou porque tinha que ser naquela hora, naquele momento, e você foi sendo levado por pressão, e você acabou decidindo errado?
Quantos casais que falam, que dá vontade na hora, ou que toma decisão, que sentem que tem que tomar na hora, não esperam, mas se esperasse um pouco mais, poderiam decidir com mais sabedoria e com mais dependência do Senhor. Sabe, meus irmãos, e isso é tão sério. O que eu quero dizer é que nós estamos no meio de uma cultura de que é agora ou nunca. Você tem que casar agora, você tem que prosperar agora, o teu ministério tem que impulsionar algo grandioso agora, você tem que crescer agora, você tem que resolver isso agora, a tua empresa tem que chegar nesse patamar agora, o tempo inteiro nós somos pressionados, porque tem que ser agora, mas eu quero te dizer que não tem que ser agora, não tem que ser daqui a um tempo, mas tem que ser na perfeita convergência do tempo de Deus para a tua vida. Você tem que sair do Cronos, que é o tempo cronológico do homem, e precisa entrar no Kairos, que é o tempo de Deus para a tua vida. Você precisa hoje, você precisa sair da cronologia humana, e você precisa entrar na cronologia do céu, irmão. Até Jesus, em João 7,6, os irmãos dele chegam para ele e dizem: essa é a hora de você expor o teu nome, essa é a hora do teu ministério ser conhecido, vai até a Galileia, vai até a festa das cabanas e revela o teu ministério. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Olha o que ele disse: o meu tempo ainda não chegou, para vocês qualquer tempo é apropriado, mas eu não me submeto à agenda de vocês, mas quem faz a minha agenda é o Pai. Se Jesus tivesse ido para Galileia fora da hora, ele seria morto fora da hora, ele não seria morto na cruz, e o propósito eterno do Pai não seria cumprido. E eu quero dizer que se você decidir baseado na pressa, dentro do Cronos, mas fora do Kairos, você se submeterá ao resultado que a agenda humana pode dar. Mas hoje o que o Senhor está dizendo é: sai do Cronos, entra no Kairos, vive o meu tempo, vive as minhas estações, vive o meu processo, confia que eu tenho o melhor para você. Você pode estar chorando agora, porque semear é difícil, mas aquele que semear com lágrimas, colherá feixes de alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. Só eu, o Senhor, conheço os planos que tenho para vocês, e são planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro. Eu tenho o melhor para você. Eu tenho o melhor para você. Eu sei o tempo. Eu sei o modo. Confie em mim. Você não vai se arrepender. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi. O Senhor tem o melhor para você. Você não é obrigado a tomar decisão no tempo das pessoas, do jeito que as pessoas querem. Você não tem que submeter essa corrida, essa correria desse século. Ei, é uma correria só. Mas não, irmãos, a nossa corrida é a corrida da fé, e a nossa fé confia na forma do Senhor fazer as coisas. De repente você chegou aqui dizendo, como Marta e Maria disseram para Jesus: sabe, Lázaro já morreu, e se você tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Então Jesus chega para ela e fala: você está dizendo isso porque você não entendeu o meu tempo e o meu modo. O que eu tinha para Lázaro não era cura, o que eu tinha para Lázaro era ressurreição. Portanto, crê em mim, porque aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei o tempo certo das coisas acontecerem na sua vida. É como eu quero. A pressa é inimiga do discernimento. Decisões apressadas, quase sempre, produzem sofrimento prolongado. 3 dias. Se eles tivessem esperado 3 dias, irmãos, não teriam se frustrado. Toda decisão feita na pressa corre o risco de se tornar um peso no futuro. Mas eu encerro com o último ponto, e eu queria que você recebesse essa última direção. Não podemos mudar o passado. Não podemos mudar as decisões erradas que tomamos no passado. Mas nós podemos organizar o presente, abençoando o nosso futuro, amém? No verso 20 e 21 ele diz: contudo nós os trataremos assim, vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. Em seguida acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. Desse modo os líderes mantiveram a promessa feita.
Irmãos, quando eles descobriram o engano, eles pensaram, e agora? Nós vamos quebrar a aliança? Mas nós não podemos quebrar a aliança, porque nós fizemos essa aliança diante de Deus. E eu queria te dizer que toda aliança que você faz nessa terra, você faz diante de Deus, tá? Teu casamento, tuas relações profissionais, ministeriais. Não se quebra a aliança que é feita com Deus da noite para o dia. E principalmente nunca. Só se Deus autorizar. Então eles disseram, não tem como. Nós não vamos quebrar a aliança com o nosso Deus. Já erramos feio, né? Vamos errar de novo não. Mas Josué tem uma ideia. Ele diz, mas os gibeonitas vão ser lenhadores e carregadores de água para o templo. Ou seja, eles vão nos servir. O trabalho braçal pesado, quem vai fazer são eles. Sabe o que eles fizeram? Pegaram a consequência e transformaram em algo benéfico para eles. Pastor, do que você está falando aqui? É muito simples. Eu sei que nós não podemos mudar as decisões erradas que tomamos no passado. Eu sei que as consequências já estão sobre a nossa vida. Mas eu quero te dizer que se você pedir ao Senhor, Ele vai te dar sabedoria para pegar as consequências de decisões erradas, administrá-las, organizá-las e glorificar a Deus através do que você vai fazer. Quem recebe isso aqui? E a partir dessa organização dada pelo Senhor, você não apenas organizará o presente, mas você abençoará o futuro. O que eu quero dizer é que o que Deus tem para você hoje não é o peso da culpa de decisões erradas, mas é o refrigério da certeza de que Ele te perdoa, de que Ele te recebe, de que nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Ele te dá sabedoria hoje, discernimento hoje, para que você organize essas consequências difíceis e a partir daí você abençoe o teu futuro e você glorifica a Deus, e as pessoas quando olharem para você digam, eu achei que a tua história tinha terminado quando você tomou essa decisão, mas eu vi algo acontecer, e o que você vai dizer para ela foi, em Cristo não existe o fim da nossa história, o que existe é um novo começo. O nosso Deus é um Deus de novos começos, e Ele tem um novo começo para você, Ele tem uma nova história para você, Ele tem uma nova estação para você, Ele tem um novo cenário para você. Então, querido, tome posse dessa palavra. O Senhor hoje endireita o teu caminho e te posiciona para tomar posse de toda a promessa, de toda ela. Em nome de Jesus, eu creio nisso, eu creio nisso. Mas sabe, queridos, há um ponto que eu preciso te dizer. Tem decisão que você não pode adiar. Você pode esperar um pouco mais para decidir com quem você vai casar, o carro que você vai comprar, onde você vai investir teu dinheiro, se você vai fazer parceria ou não com essa pessoa. Você pode esperar quando é que você vai viajar. Espera o tempo que for necessário, irmão. Mas tem decisão que você não pode deixar para depois. E o diabo te engana dizendo que você ainda tem tempo para decidir. Mas nós não temos tempo para decidir. Ontem nós tínhamos um encontrista aqui no Vida Vitoriosa, que infelizmente teve que sair da Vida Vitoriosa porque o sogro faleceu. Ninguém esperava que isso acontecesse. Que o Senhor conforte o coração de toda a família em nome de Jesus. Mas eu queria te dizer que isso nos ensina que nós não temos o controle, irmão, do dia de amanhã. Então, o que não pode ser postergado para amanhã, nós temos que decidir hoje. Aquilo que tem a ver com a eternidade, nós temos que decidir hoje. E tem uma decisão que você não pode deixar para depois. Hoje você tem que alinhar a tua vida com Jesus hoje. Hoje você tem que alinhar a tua vida com Deus. Você tem que parar de brincar com Deus. Você tem que parar de resistir à voz de Deus. Hoje, se ouvirem a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Você precisa ouvir e você precisa pegar o que você está ouvindo e aplicar numa mudança prática para a tua vida hoje. Existem pessoas que estão aqui vivendo longe da vontade de Deus, mas hoje o Senhor quer que você se reposicione, que você se coloque na rota das promessas dEle, do plano dEle para você.